Hello people, how are you? Estamos começando mais uma aula e hoje vamos falar sobre plural. Plural significa mais de um. Mais de um do quê? Então a gente vai começar então falando sobre. Então vamos lá. O que vira plural são os nouns. Nouns are words that names people, place, things, animal, ideas, like table, car, house, student, TV. Professora, não entendi nada. Vamos lá. Então vamos lá. Os nouns, que são as palavras que a gente vai transformar em plurais, são os nossos substantivos. Então elas são as palavras que dão nome para pessoas, lugares, coisas, animais, ideias e assim por diante, né? A gente tem ali ó, palavras de exemplo como table, que é mesa, car, que é carro, house, que é casa, student, vocês, alunos, TV, né, a televisão de todos os dias e assim por diante. E eles são classificados assim como no português, né? Então eles podem ser divididos ali como common nouns, ou seja, substantivos comuns. E eles podem ser concrete nouns, ou seja, substantivos concretos, né? Aqueles que a gente consegue ver concretamente, né? Eles existem concretamente, ou então que eles são reais de uma forma imaginária, né? Então a gente tem ali as palavras employee, que é empregado, banker, que é o banqueiro, o dono do banco, hero, que é o super-herói, né? Ou então eles podem ser abstract nouns, ou seja, aqueles que vão nomear as nossas qualidades e os nossos sentimentos. Então a gente pode falar sobre peace, que é paz, height, que é altura, goodness, que é bondade, e anger, que é raiva. Né? Então a gente tem ali os substantivos concretos, aqueles que a gente consegue pôr a mão, e os abstratos, que são no campo aí das ideias, né? Dando continuidade, a gente pode ter proper nouns, ou seja, são aquelas que designam nomes de pessoas, lugares, dias da semana, meses, marcas, títulos de profissão e assim por diante. Reparem que no inglês, os dias da semana também são considerados como substantivos próprios, ou seja, é um nome e a gente sempre escreve então o dia da semana com letra maiúscula, certo? Substantivo próprio, é o nome daquilo. É assim como a gente tem ali o Richard, que é o nome da pessoa. Brasil, Chicago, March. March é o mês, mas também pode ser o carro, né? Ou Thursday. Thursday é quinta-feira. Então vejam que todos eles levam letra maiúscula, porque eles são substantivos próprios, pertencem a algo. É o nome deles. A gente também tem collective nouns, ou seja, são os que são coisas coletivas, eles representam um conjunto da mesma coisa. Por exemplo, army, a gente se refere quando a gente fala sobre o exército, né? A junção de vários soldados formam um army. Então, nos apropriamos dessa palavra de army, que vinha somente das Forças Armadas, para hoje em dia usar para outras coisas, né? A gente pode falar de exército de várias coisas, né? A gente tem hive. Hive é um conjunto de abelhas, né? A colmeia da abelhas se chama hive. Ou então kennel. Kennel é o canil, é onde a gente tem muitos cachorros, ok? Chegamos então no nosso plural propriamente dito. Então, a gente viu aí um pouquinho sobre os substantivos, né? E agora a gente vai ver como a gente faz o plural desses substantivos. Então, para a maioria dos substantivos, a gente vai apenas adicionar um S no final para fazer o plural, assim como a gente faz em português. Então, car vira cars, door vira doors, student vira students, cat vira cats. Beleza? Aí, para os nossos substantivos que acabarem com S, CH, SH, X, Z ou O, a gente vai acrescentar ES. Então, bus vira buzzes, kiss vira kisses, dish vira dishes, watch vira watches, box vira boxes e hero vira heroes. Então, a gente acrescenta ali, além do S, um Ezinho também, beleza? Aí vamos falar então sobre substantivos que acabam em Y. Aqui no nosso caso, a gente está falando então palavras que acabam em consoante mais Y. Então, sempre que a gente tem essa combinação no final da palavra de consoante, B, C, D, F, G e assim por diante,
a gente então vai tirar o Y e colocar no lugar dele IES. Vejam os exemplos ali, ó. Baby, babies. City, cities. Country, countries. Family, families. Então, a gente tem ali, ó, na primeira palavra a consoante B, na segunda palavra a consoante T, na terceira palavra a consoante R e na última palavra a consoante L. Então, são consoantes mais Y. Então, na hora de fazer o plural, a gente tira o Y e acrescenta IES. Beleza? Porém, se a nossa palavra ela tem uma vogal antes do Y, a gente só vai acrescentar o S. Ela volta lá para aquela regra geral, né, em que a gente só acrescentava o S. Então, day vira days, toy vira toys e assim por diante. Em substantivos que acabam em F ou FE, a gente vai tirar eles e acrescentar VES. Então, knife vira knives, leaf viram leaves. Como estamos falando da língua inglesa, tudo tem uma exceção. Então, as nossas exceções então vão ser as palavras roof, chief e cliff. Então, roof, roofs com S, chief, chiefs com S e cliff, cliffs com S. Beleza? A única coisa que a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente está trabalhando com o plural de inglês são os irregulares. Os irregulares são aqueles que mudam totalmente do singular para o plural. A gente tem aqui alguns exemplos. Ó. Por exemplo, child é uma criança. Se eu estou falando sobre duas crianças, elas viram children. Man, um só, com A. Man, dois, com E. A pronúncia é muito sutil, a mudança é muito pequena. Não se preocupem na hora de falar, mas ela faz toda a diferença na hora de escrever. Agora, para falar de mulher, muda. Ó. Uma mulher é woman, duas mulheres mais vira women. Então, prestem atenção na diferença aí da pronúncia. Então, temos one foot, two feet. Então, um pé, dois pés. One foot, um pé. 2 feet, 2 pés. Person é pessoa. Se eu estou falando sobre pessoas, eu vou usar people. Professora, por que está em vermelho? Vamos lá. A gente pode usar a palavra people quando a gente quer falar sobre povo, um povo de uma região. E se nós formos fazer o plural desta palavra, a gente vai usar daí o people com plural. Ele vai virar peoples. Estamos falando sobre povos. Mas quando estamos falando apenas sobre pessoas no coletivo, ele não leva S. O singular dele é person e aí o plural é people. A gente tem one tooth, two or more teeth. Então, um dente, dois ou mais dentes. Então, one tooth, um dente. Two teeth, então, dois dentes. Fish não muda, tanto no singular quanto no plural vai ser fish. Então, eu posso dizer eu como um peixe ou eu como vários peixes. E a palavra vai sempre ser fish. One mouse, two mice. Então, um rato, one mouse. Two mice, dois ratos. Beleza? Sheep também não muda. Então, one sheep, two sheep. Desculpa, a gente tá faltando um P na palavra ali, mas ela não muda, beleza? Assim como o fish, o sheep também não muda. Sheep são ovelhas, beleza? Então, a gente viu aqui neste vídeo hoje substantivos e plurais. Já vou deixar uma dica muito importante para vocês. Essa regra do plural, vocês vão vê-la novamente mais para frente, porque ela é a mesma regra utilizada quando a gente fala sobre verbos na terceira pessoa. Portanto, tentem já memorizar aí como funciona aí essa regrinha, para que no futuro, então, quando a gente for falar sobre verbos na terceira pessoa, fique mais simples para vocês colocarem na prática, beleza? Como sempre, temos uma atividade de fixação para vocês. E qualquer dúvida, pergunta, é só me mandar uma mensagem que eu tô aqui para ajudá-los. Vejo vocês na próxima aula, ok? Tchau, tchau!